Se cortar a energia da Rússia, a máquina de guerra de Vladimir Putin desaba. Essa tem sido a filosofia da Ucrânia durante grande parte de 2025 na qual o país se lançou ainda mais na segunda metade de 2025. Ataques sucessivos destruíram refinarias e instalações de petróleo, além de ocasionalmente atingirem centros militares russos, como bases aéreas. Esses ataques têm aumentado em tamanho e eficácia. Agora, a Ucrânia acabou de lançar seu ataque mais impressionante de todos, em uma grande noite para a Ucrânia. O maior ataque do país na guerra atingiu muitos alvos e fez a Rússia arder. Isso de acordo com um relatório de 11 de dezembro do Kiev Post, que afirma isso. As Forças Armadas da Ucrânia lançaram durante a noite sua maior e mais ampla série de ataques com drones kamikaze. Em uma operação que entra para a história como uma das mais impressionantes de toda a guerra, a Ucrânia entregou um presente de Natal antecipado ao enviar 300 de seus drones de longo alcance voando por toda a Rússia, alguns acompanhados por mísseis de cruzeiro, para atingir uma série de alvos diferentes ao longo de um trecho de 2.000 quilômetros ou cerca de 1.240 milhas do país. Entre os alvos da Ucrânia estavam várias refinarias de petróleo, diversos aeródromos e, pela primeira vez na guerra da Ucrânia, uma plataforma de petróleo localizada no Mar Cáspio. A Ucrânia enviou drones em direção a Moscou, mas essa tentativa inicial de ataque não era exatamente o que parecia. Segundo o Kiev Post, a Ucrânia enviou cerca de 60 drones, um quinto do total, contra Moscou. No entanto, o veículo depois se contradiz, dizendo que a Ucrânia enviou mais de 100 drones a Moscou, cerca de um terço do total. Esses drones não tinham alvos específicos. Em vez disso, eles chegaram à capital russa e começaram a circular, desencadeando uma resposta massiva da defesa aérea para abatê-los. Moscou reagiu exatamente como a Ucrânia queria, já que os drones forçaram as autoridades locais a emitirem um alerta geral para os moradores da cidade se dirigirem aos abrigos antiaéreos. 4 aeroportos de Moscou ficaram fechados por 8 a 10 horas, deixando milhares de passageiros presos após o cancelamento de 130 a 200 voos. Nenhum drone ucraniano atingiu alvos na cidade. Esse era o objetivo. A primeira leva de drones serviu para distrair e ocupar os defensores russos, enquanto cerca de 240 drones ucranianos avançavam em direção a alvos na Rússia. Foi uma estratégia de isca brilhante, principalmente porque a Ucrânia sabia que a Rússia precisava levar muito a sério qualquer drone que se dirigisse a Moscou. Moscou não é apenas a sede do Kremlin, e muitas vezes o local onde Putin provavelmente estará. Mas a Ucrânia também já atingiu Moscou várias vezes no passado. Em 11 de março, a Ucrânia atacou a região de Moscou no maior ataque aéreo ucraniano até então, segundo a British Broadcasting Corporation. Meses depois, o Guardian noticiou ataques em Moscou programados para coincidir com a chegada de líderes mundiais. Nos desfiles do dia da vitória de Putin, os ataques de 11 de dezembro aproveitaram o êxito dos anteriores. A Rússia reconhece o valor e vulnerabilidade de sua capital, adotando todas as medidas para protegê-la de drones que nunca buscaram atingir alvos. E com o foco da Rússia direcionado para outro lugar, a Ucrânia pôde cuidar dos seus próprios interesses ao atacar seus verdadeiros alvos naquela noite. E havia muitos desses alvos, começando por instalações que a Ucrânia vem atacando com força. Em 2025, refinarias de petróleo. Note que falamos em refinarias, não refinaria. O ataque da Ucrânia em 11 de dezembro atingiu 3 refinarias e um depósito de petróleo da Rússia em poucas horas. Segundo o Kiev Post, o ataque rompeu o padrão da Ucrânia de atingir 2 ou 3 refinarias por noite. Segundo o veículo, blogueiros militares ucranianos, citando evidências das redes sociais, praticamente confirmaram ataques a várias refinarias. Uma refinaria em Samara, a cerca de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, foi incendiada. O mesmo ocorreu com refinarias em Afipsk e Saratov, localizadas a 400 quilômetros e 600 quilômetros, 250 e 380 milhas da Ucrânia, respectivamente. Os drones da Ucrânia também atingiram um depósito de combustível na região de Volgogrado, que fica a 700 quilômetros ou 435 milhas da Ucrânia. Alguns drones ucranianos percorreram distâncias ainda maiores. Saiba mais sobre eles assistindo ao vídeo. O Kiev Post diz que quase todos os drones ucranianos voaram sem obstáculos até seus alvos, indicando que os drones de isca enviados a Moscou foram eficazes. Em Samara, que é onde fica a refinaria de petróleo de Syzran, moradores locais relataram ter visto de 15 a 20 drones ucranianos a hélice sobrevoando, sem reação da defesa aérea.
Um drone foi filmado voando baixo, quase tocando as copas das árvores, sugerindo que a Ucrânia mantinha seus drones fora do alcance do radar, mesmo sem ação das defesas aéreas de Samara. A Fipisk foi alvo de drones semelhantes que incendiaram tanques de combustível e pode ter reduzido a produção da refinaria em 20 a 30%. Em ambos os casos, a Ucrânia atingiu refinarias que já atacou várias vezes em 2025. Em 11 de dezembro, a instalação em Samara sofreu seu terceiro ataque desde agosto, quando a Ucrânia intensificou ataques às refinarias. A refinaria de Afipsk foi ainda mais afetada, pois 11 de dezembro foi a sexta vez desde julho que drones ucranianos atingiram o local. Segundo a United 24, já havia ataque confirmado à refinaria de Saratov com drones FP-1 da Ucrânia antes do ataque mais recente à noite. Ataques repetidos fazem parte da nova estratégia da Ucrânia em 2024. Nos estágios iniciais de 25, a Ucrânia ainda atacava refinarias russas, geralmente de forma isolada. Durante um ataque, a Ucrânia buscava outro alvo, permitindo à Rússia reparar os danos na instalação desativada. A Ucrânia agora ataca o máximo de refinarias possível, com alta frequência e causando danos crescentes. Isso torna o trabalho de reparo muito mais trabalhoso e demorado. As refinarias atingidas ficam inativas por mais tempo. A capacidade da Rússia de produzir derivados de petróleo, como gasolina e diesel, diminui, levando à escassez e a menos produtos que o país pode vender para o exterior. É uma estratégia projetada para esgotar a principal fonte de receita da Rússia, seu recurso mais crucial, e a cada mês que passa, a Ucrânia aposta ainda mais nessa estratégia. O Moscow Times destacou a forte dependência da Ucrânia de ataques a refinarias na segunda metade de 2025. Em um relatório de 1º de dezembro, foi revelado que a Ucrânia quebrou seu recorde mensal desse tipo de ataque em novembro, com pelo menos 14 ataques de drones contra refinarias registrados durante esse mês. A usina Afipsk, que o veículo afirma estar localizada perto de Krasnodar, estava entre elas. O Moscow Times afirma que a usina tem capacidade anual de 91 milhões de toneladas, o que pode explicar o novo ataque da Ucrânia em 11 de dezembro. O veículo informou que a capacidade de refino da Rússia caiu de 53,55 milhões para 5 milhões de barris de petróleo por dia devido aos ataques, mostrando que a estratégia da Ucrânia de enfraquecer o petróleo russo está funcionando, embora lentamente. A Ucrânia ataca refinarias russas e, apesar dos vários ataques, a Rússia parece incapaz de reagir aos drones ucranianos. Um trio de refinarias, junto com um depósito de petróleo, não foram as únicas instalações relacionadas ao petróleo que se encontraram na mira da Ucrânia nas primeiras horas de 11 de dezembro. Anteriormente, mencionamos que alguns dos drones da Ucrânia viajaram ainda mais longe do que aqueles que percorreram 800 quilômetros até Samara. Esses drones tinham alvos ainda maiores do que as refinarias da Rússia. Quando a Ucrânia atacou pela primeira vez uma plataforma de petróleo da Lukoil no Mar Cáspio, o Kiev Post relatou o ataque e suas consequências. O ataque mais distante atingiu uma plataforma de petróleo no Mar Cáspio, a cerca de 1.500 quilômetros do ponto de lançamento de drones ucranianos mais próximo, acertando pelo menos 4 vezes e incendiando a plataforma da Lukoil, que bombeava petróleo bruto de 20 poços no fundo do mar. O veículo também afirmou que a Ucrânia provavelmente usou drones Lyush nesse ataque. Esses drones são veículos aéreos não tripulados com hélice traseira, ou VANTs, o que sugere que eles também podem ter sido usados nos ataques às refinarias mencionados anteriormente. Cada um desses VANTs pode transportar ogivas explosivas de 120 a 350 quilos, 265 a 772 libras, suficientes para destruir equipamentos de refinaria, ou, como ocorreu na Lukoil, incendiar uma plataforma de petróleo. O Moscow Times também noticiou em 11 de dezembro a campanha da Ucrânia para atacar a infraestrutura petrolífera russa, confirmado que ao menos 4 drones de longo alcance atingiram seus alvos. O veículo também identificou a instalação da Lukoil como a plataforma Vilanovsky, que, segundo ele, é uma das maiores plataformas de petróleo de propriedade russa. Na seção do Mar Cáspio sobre a qual tem controle, a plataforma produz cerca de 120 mil barris de petróleo bruto por dia, totalizando 6 milhões de toneladas anuais. Segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos da América, o petróleo que a Rússia extrai no Mar Cáspio é misturado internamente e vendido como petróleo Ural.
A Trading Economics informou que esse petróleo era vendido a Estados Unidos dólares 5.234 o barril em 10 de dezembro. Podemos estimar quanto a Ucrânia pode ter custado à Rússia ao atacar a refinaria, considerando que ela fique fechada por um dia. Isso é uma grande suposição. A Rússia perdeu cerca de Estados Unidos dólares 628 milhões com o ataque da Ucrânia. Não é um mau retorno para um ataque com drones que, segundo estimativas, custam à Ucrânia só 20 mil dólares americanos cada. Se os relatos de 4 drones atingindo alvos forem corretos, a Ucrânia causou Estados Unidos dólares 628 milhões em danos investindo cerca de 80 mil dólares americanos. Segundo o Kiev Post, ao meio-dia de 11 de dezembro, bombeiros russos ainda lutavam sem sucesso contra o grande incêndio na plataforma da Lukoil. A produção foi interrompida e pode ficar parada por dias, enquanto a Rússia avalia e repara os danos antes de retomar a operação da plataforma. O prejuízo de Estados Unidos dólares 628 milhões da Rússia pode aumentar para dezenas de milhões, conforme o tempo necessário para reativar a plataforma. O ataque à plataforma de petróleo é inédito para a Ucrânia, tanto pelo alvo quanto pelo local. Segundo a Cable News Network, agora não há mais restrições aos ataques ucranianos contra a infraestrutura de petróleo e energia da Rússia, após resistir a outra campanha de inverno de Moscou para destruir a infraestrutura de energia da Ucrânia. A Ucrânia está atacando todos os alvos ligados à guerra iniciada por Putin em fevereiro de 2020, disse uma fonte anônima do Serviço de Segurança da Ucrânia, a Cable News Network, com tanto aviso. Este é o primeiro ataque da Ucrânia à infraestrutura russa relacionada à produção de petróleo no Mar Cáspio. Antes disso, afirmou que o ataque lembra à Rússia que todas as empresas ligadas à guerra são alvos legítimos. A mensagem foi enviada de forma clara e direta. Se for russo e ligado ao petróleo, a Ucrânia já considera alvo legítimo. Apesar de tudo já ser impressionante, a Ucrânia ainda não havia terminado. O país costuma escolher entre 2 abordagens para definir seus alvos. Se a Ucrânia ataca infraestrutura petrolífera à noite, geralmente só atinge esse tipo de alvo, mesmo atingindo várias refinarias ou depósitos na mesma noite. O mesmo se aplica a instalações militares, como depósitos de munição, se forem alvos. O petróleo russo geralmente está seguro por uma noite, mas não em 11 de dezembro. A Ucrânia decidiu girar a faca em forma de lioche que havia cravado no lado da Rússia, atingindo alvos militares, junto com alvos relacionados ao petróleo. O Kiev Post informa que a Ucrânia continuou atacando a plataforma da Lukoil e as refinarias já citadas, enviando drones por toda a Rússia para atingir alguns dos aeródromos do país. Ryazan, Voronezh e Ivano foram alvos, o que faz sentido pela proximidade com a Ucrânia. A Ucrânia foi além e enviou drones a um aeródromo no Ártico, em Murmansk, enviando uma mensagem à Rússia de que pode atingir alvos. Mesmo em instalações militares que o Kremlin acha que estão fora do alcance da Ucrânia, todos esses ataques foram bem-sucedidos. Em Murmansk, um drone atingiu a pista do aeroporto, criando uma cratera que impede o uso por aeronaves russas. Drones enviados pela Ucrânia atingiram 3 hangares do aeroporto em Ivano, provavelmente danificando 2 caças Su-34. Em Voronezh, as plataformas de defesa aérea que protegiam a base foram alvo, o que pode indicar que a Ucrânia está planejando um ataque de continuação à base aérea. Isso afetará ativos sem proteção dessas defesas. E em Ryazan, a Ucrânia atingiu um depósito de combustível de um aeródromo, desencadeando uma série de explosões e explosões secundárias, ao mesmo tempo em que privou os jatos do aeródromo de Ryazan do combustível necessário para decolar. A Ucrânia provavelmente atacou esses alvos para reduzir a capacidade da Rússia de lançar mísseis e bombas de suas bases. Durante grande parte da guerra, uma das principais táticas aéreas da Rússia tem sido enviar seus caças para o próprio espaço aéreo, de onde lançam mísseis e bombas planadoras. O Su-34 é uma das aeronaves favoritas da Rússia para essa tarefa, pois não precisa se aproximar das defesas aéreas da Ucrânia, segundo o relatório do Centro de Competência de Poder Aéreo Conjunto, de novembro de 2025. Mas qualquer ataque que danifique uma pista de pouso ou destrua combustível é suficiente para impedir que as aeronaves da Rússia decolem novamente. Trata-se de limitar a eficácia da máquina de guerra de Putin. Se os ataques às refinarias e à infraestrutura de petróleo são projetados para limitar o fornecimento de combustível e cortar o dinheiro que a Rússia precisa para financiar a guerra. Ataques a alvos militares, como aeródromos, reduzem a força dos ataques que a Rússia lança. Eliminar bombas planadoras e mísseis russos favorece a Ucrânia, pois a Rússia os utiliza em grande escala.
A Biblioteca da Câmara dos Lordes do Reino Unido revelou em 27 de outubro que, entre 5 e 12 de outubro, a Rússia bombardeou a Ucrânia com quase 1.400 bombas planadoras, 92 mísseis e 3.000 drones. A intensidade dos ataques tem sobrecarregado as defesas aéreas ucranianas. Por isso, atacar aeródromos é essencial para aliviar essa pressão. O maior ataque aéreo da Ucrânia à Rússia em 11 de dezembro gerou, como esperado, uma resposta do Kremlin ou do Ministério da Defesa russo, que foi bem típica do país. Como de costume, após ataques aéreos bem-sucedidos da Ucrânia, a Rússia tentou minimizar o ocorrido em 11 de dezembro. As autoridades do país não podem esconder o fato de que alertas de ataque aéreo foram emitidos em Moscou. As pessoas ouviram e seguiram esses alertas, e nem mesmo o Kremlin pode esconder das pessoas as evidências percebidas por seus ouvidos, olhos e pés. Mas quando se trata dos danos que os drones da Ucrânia causaram aos muitos alvos que atingiram fora de Moscou, o Ministério da Defesa da Rússia está mantendo a boca fechada. Segundo o Kyiv Post, o ministério emitiu um breve comunicado após o ataque ucraniano. Disse que as defesas aéreas russas derrubaram 287 dos cerca de 300 drones enviados pela Ucrânia, a maioria, mas não todos. Entre 60 e 100 desses drones teriam sido abatidos sobre Moscou, usada pela Ucrânia como distração. O Ministério da Defesa russo afirma que os danos dos drones e mísseis ucranianos foram mínimos. Isso não é verdade, e a Rússia sabe. O mesmo veículo acrescenta que o sucesso da Ucrânia em 11 de dezembro contradisse afirmações anteriores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Ucrânia não tem cartas na manga. Trump fez essas afirmações em março, quando Washington e Kiev discordavam. Eventos recentes indicam que Trump pode ter sido novamente influenciado, acreditando que a vitória russa na guerra da Ucrânia é inevitável, percepção que a Ucrânia tenta desmentir. Em 9 de dezembro, a Cable News Network noticiou que Trump afirmou recentemente que a Ucrânia está perdendo a guerra para a Rússia e que Putin está em vantagem. Essas declarações ocorreram durante nova pressão dos Estados Unidos da América por um acordo de paz. A Ucrânia está disposta a discutir quase todos os pontos desse acordo proposto, exceto a ideia de que poderia ceder grandes extensões de seu território para a Rússia. A visão pessimista de Trump sobre a guerra representa uma reviravolta para o presidente. Há pouco mais de 2 meses, após encontro com Zelensky na Assembleia da Organização das Nações Unidas em Nova York. Trump surpreendeu ao afirmar que a Ucrânia poderia manter a linha e recuperar todo o território tomado pela Rússia desde a invasão, e talvez até mais, escreveu a Cable News Network em 9 de dezembro. Há relatos de que o governo Trump deu à Ucrânia até o Natal para aceitar a última proposta de paz, o que presumivelmente ainda inclui a cessão da região de Donbass, que Putin quer reivindicar. A RBC Ucrânia afirma que esses relatos não são precisos. O veículo afirma que sua fonte no governo ucraniano diz que os Estados Unidos da América gostariam de uma resposta ao último rascunho de paz, mas não há um prazo rígido para a Ucrânia aceitar a paz. Ainda assim, estamos começando a ver a pressão dos Estados Unidos da América aumentar para que a Ucrânia aceite uma versão da paz. Isso ajuda muito mais a Rússia do que ajuda a Ucrânia. 11 de dezembro foi como a Ucrânia lembrou Trump e Putin de algo importante. A Ucrânia é capaz de causar muito mais danos à Rússia do que fez até agora. Com as luvas fora e todas as instalações de petróleo e militares ao alcance dos drones da Ucrânia agora como alvos, seria imprudente descartar a Ucrânia neste momento. Há muito mais evidências desse fato se os Estados Unidos quiserem olhar. Um exame rápido da situação no Mar Negro deve ser mais do que suficiente para provar que a Rússia não é tão forte quanto Putin afirma ser. Navios de guerra de Putin se escondem com medo, pois a Ucrânia domina o Mar Negro. Veja o motivo no vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre ataques de longo alcance da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.